Yes. Vamos adorar o Senhor com as nossas palmas nesse lugar? Te brilha
liberta, nos sara. Esse é o nosso Senhor, amém? E Ele nos liberta de tudo. Às vezes a gente pensa, né? A gente faz atribuições, né? Jesus, por exemplo, pensando e agindo como se Ele liberta, amém? Apenas aqueles que estão lá, né? Endemoniado, largado, perdido. Mas o nosso Senhor, a cada dia que nós nos deparamos com a Sua palavra, cada dia que nós paramos um momento para ouvir, para sentir a presença dEle, Ele nos liberta de algo, né? Ele transforma o nosso coração, Ele muda pensamentos, muda o nosso caráter, muda os nossos passos. E se você crer nesse lugar, nessa noite, uma proporção na sua vida, Ele irá operar um milagre da libertação, da transformação, da sua visão, daquilo que às vezes você acha que está tudo, né? Está tudo de acordo com você acha que é certo, mas Deus vai transformar os seus conceitos nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma reflexão neste lugar, breve palavras acerca de uma prática da igreja que se chama dízimo. E eu me propus no coração de estar a cada dia de domingo aqui no culto, estar falando mais, né, intensamente acerca disso. Isso é uma prática a ser pregada, a ser ministrada, uma prática bíblica, uma ordem bíblica que proporciona bênçãos, nos ensina a obedecer, abre a nossa mente acerca de várias coisas. O dízimo ele é tremendo. Quando nós praticamos o dízimo, muitas coisas acontecem na nossa vida. Então o dízimo é uma prática bíblica que deve ser observada por cada um de nós. E hoje em dia nós podemos perceber que há uma enxurrada aí de comentários tendenciosos, distorcidos, circulando muitas das vezes até mesmo nas redes sociais, aqui em nossos dias. E muitos atacam a doutrina do dízimo. Muitos investem seu tempo, às vezes, para escrever coisas que não entendem. Pessoas que nem pertencem a igrejas publicam coisas acerca do dízimo que são coisas totalmente erradas. Muitos acusam pastores que ensinam essa doutrina de infiéis e aproveitadores. Existem casos, né, que a gente vê pessoas usurpando, sim, no meio evangélico mesmo, pessoas que estão aí usando aquilo que não é certo para se fazer. Muitos acusam as igrejas de receber os dízimos e de explorar o povo da igreja. Outros, jeitosamente, tentam descaracterizar o dízimo. Para que dízimo, né? Afirmando que essa prática não tem mais amparo no Novo Testamento, até mesmo dentro das igrejas, né, evangélicas, até mesmo dentro do meio, do rebanho, essas coisas acontecem. Tentam limitar o dízimo apenas ao Velho Testamento, dizendo isso como uma prática que já passou, afirmando que ele é da lei e não vigente no tempo da graça. Então eu estava nesta tarde pensando sobre isso, e nós vemos aqui que muitas coisas, muitos desvios de igrejas, que elas elaboram o erro ao criarem mecanismos místicos. Nós vemos isso, pessoas que criam muitas vezes um misticismo, um secretismo dentro da igreja, dentro da arrecadação, quando na realidade o dízimo, a arrecadação da oferta é algo muito além, é algo tremendo na nossa vida. Muitos nós vemos por aí vendendo água fluidificada, né? Rosa ungida, essas coisas todas que nós vemos por aí. Porém, querido, o fato, porém, de existir alguns desvios, às vezes pelo fato de nós vermos alguns exageros por aí, não significa que nós devemos afrouxar as mãos, no sentido de ensinar
tudo quanto a Bíblia nos fala sobre os dízimos e sobre as ofertas. Então eu quero, em breve palavras, para nós corrermos, refletir aqui alguns pontos para nós aprendermos a casa do Senhor acerca desta realidade do dízimo. Em primeiro lugar, preste atenção, a prática do dízimo é uma prática que antecede a lei. Antes da lei for dada para o povo de Israel, a prática do dízimo era algo que se fazia antes. Aqueles que se recusam a ser exibidos pelo fato de um dízimo ser apenas da lei, estão redondamente equivocados e enganados. O dízimo é um princípio espiritual presente entre o povo de Deus, desde os tempos mais remotos que você possa imaginar na Bíblia. Leia a Bíblia. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Abraão. O que Abraão fez? Abraão nos diz a Bíblia, em Gênesis 28, 22, que ele pagou o dízimo ao Melquisedeque. Lá em Gênesis 14, 20, Jacó, ele prometeu pagar o dízimo ao Senhor. O que é isso, meu querido? Muito antes da lei ser instituída em Israel, a prática de dizimar já era uma prática já entre o povo. É uma prática que se desfazia. É uma prática que se demonstrava a gratidão, o amor a Deus. Segundo lugar, a prática do dízimo foi sancionada na lei. A lei, quando foi dada, ela foi também agrupada à prática da lei e reafirmada a prática do dízimo. Olha, é dízimo, né? Vocês já faziam, antes de nós darmos essa lei, nós já tínhamos isso. Então o princípio que governava o povo de Deus antes da lei foi ratificado na lei. Agora há um preceito claro, uma ordem específica para se trazer todos os dízimos ao Salvador, conforme está em Levítico, capítulo 27, 32. Então não entregar o dízimo, biblicamente falando, é transgredir a lei, é não deixar de cumprir a lei. E a transgressão da lei constitui-se em quê? Em pecado, que em 1 João 3,4 nos diz. A Bíblia também nos diz, o Senhor Jesus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Então a todo momento nós somos cumpridores da lei. A todo momento nós temos a prática da lei na nossa vida. Em terceiro lugar, a prática do dízimo está presente em toda a Bíblia. A fidelidade, por exemplo, na mordomia dos bens, a entrega fiel dos dízimos, das ofertas, é um ensino claro em toda a Bíblia. Está presente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, está escrito, está lá a prática do dízimo. Os livros da lei, está presente nos livros históricos da Bíblia, está presente a prática do dízimo. Os livros poéticos, por exemplo, Provérbios 3, 9, 10. Os livros proféticos estão registrados a prática do dízimo. Malaquias 3, do 8 a 10, também é um texto conhecidíssimo que nós lemos: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois de fazer isso, fazei prova de mim, se eu, o Senhor, não vos repreender o devorador. Está aí, em toda a Bíblia. Então, querido, quanto ao dízimo, não podemos subestimá-lo. A sua inobservância é um roubo a Deus. Não podemos subtrair, pois a Escritura é clara em dizer que devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Não podemos, de uma forma alguma, administrar essa prática. Muitas pessoas que administram: não vou dar o dízimo na casa do Senhor, mas eu vou dar em outro lugar, eu vou comprar isso, vou fazer aquilo outro. Nós temos que trazer o dízimo à casa do Senhor. Em quarto lugar, para nós encerrarmos o correio, a prática do dízimo é sancionada por Jesus no Novo Testamento. O que os fariseus? Eles superestimavam o dízimo, fazendo de sua prática uma espécie de amuleto. Aqueles homens fariseus, escribas, eles faziam aquilo ali, eram rigorosos em sua observância, mas eles negligenciavam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E Jesus deixa claro que devemos observar atentamente a prática destas virtudes da lei, da fé cristã.
sem omitir a entrega dos dízimos. Mateus 23 nos diz isso. Então, queridos, aqueles que usam o argumento de que o dízimo é da lei e por estarmos debaixo da graça, estamos isentos de observá-lo. Da mesma forma, estariam também isentos da justiça, da misericórdia e da fé. Ou seja, conforme Jesus falou, porque essas virtudes também são da lei. Só a gente pensar isso já seria uma tragédia. Deixar de cumprir a fé, né? Deixar de cumprir a misericórdia para com o próximo, isentos da justiça sobre a prática da lei. Em último lugar, a prática do dízimo é um preceito divino que não pode ser alterado ao longo dos séculos. Muitas igrejas querem adotar o princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo no levantamento da coleta para os pobres da Judéia, né? Pegava os dízimos na igreja e direcionava aquilo para um lugar, substituindo assim o dízimo. Isso é um equívoco. O levantamento dos dízimos e ofertas é para a casa do Senhor. E o texto de 2 Coríntios 8 e 9, ele trata ali de uma oferta específica que Paulo fez. Mas a ordenança dos dízimos é os 10% que a Bíblia nos diz. Existem países na Europa, por exemplo, que eles são tão ricos, a igreja não precisa assim, ela é tão rica que eles administram o dízimo, né? Eles colocam 5%, 2%, porque 10% a igreja vai ficar bilionária com aqueles valores que se tem lá. Mas muitos questionam isso, dizendo que tem que trazer o pastor que se vire para poder organizar e ajudar os pobres, fazer o que tem que fazer lá. Mas a ordem bíblica é para que nós possamos cumprir e trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E o dízimo também, querido, ele é uma forma administrativa também que os judeus usam para poder administrar a igreja, para poder pagar as contas da igreja, que nós, como igrejas, como seguidores da palavra, da Bíblia, pegamos essa forma administrativa que os judeus também usam e usamos também aqui na casa do Senhor, para que possamos ter sustento aqui dentro, para que podemos ter aqui coisas para fazer, para dar conforto para os amados irmãos e tantas outras coisas. Por isso, pegue seu dízimo agora, sua oferta, né, e as suas primícias aqui, vamos ofertar na casa do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? E cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Às vezes a gente para pensar e ficar calculando o dízimo, essas coisas. Querido, o dízimo é uma obediência. E quando nós fazemos, inexplicavelmente, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Eu lembro que hoje, né, eu tenho uma ótica, né? Os irmãos sabem, trabalho na minha empresa, não ganho dinheiro da igreja, né? O dinheiro da igreja aqui é todo para a igreja. E eu comecei, queridos, entregando papelzinho na rua. Aqueles que me conhecem há muitos anos, passavam ali no Alcântara em São Gonçalo, me viram com um cartãozinho na rua. Passava alguém, eu olhava, está precisando de moto. Oferecia. Sabe se eu trocasse moto? Eu só ganhava se eu pudesse vender. Eu só ganhava se eu abordasse alguém ali na rua e levasse lá dentro. E dissesse assim, olha, faz um orçamento para ele. Nem vendeu o dinheiro, eu só levava lá para dentro, esse era o meu trabalho. E eu comecei a falir. Nem o gerente que me contratou acreditou em mim. Falou assim, rapaz, isso é um negócio meio esquisito, hein? Você é todo bonitinho, engomadinho, será que vai dar certo você ficar aqui na rua, né? Mas eu falei assim, vou encarar essa. Vamos lá, estava precisando trabalhar. E eu comecei ali a trabalhar. E eu lembro que uma certa vez o meu tio falou assim para mim, você já tirou aquilo que é do Senhor? Nunca deixe de tirar que é aquilo que é do Senhor. E eu, querido, com aquele salário que eu tinha, eu comecei a tirar aquilo que é do Senhor. Porque tirar aquilo do Senhor, querido, é a sua demonstração de fé, que você é a sua demonstração de gratidão. Dizer, Senhor, está aqui. Eu demonstro o meu desprendimento do dinheiro,
eu obedeço e eu também sou grato a Ti, porque é o Senhor que tem suprido as minhas necessidades, o Senhor que tem aberto as portas, o Senhor que tem me dado imenso. É uma forma de reconhecimento de que Deus é aquele que supre todas as suas necessidades e que não vai deixar faltar o pão na sua casa. E após isso, conforme a Bíblia diz, ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Então hoje, graças a Deus, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu sustento, eu sou uma pessoa próspera, posso dizer de mim. Eu sou uma pessoa abençoada que não falta nada. Eu posso dizer para você uma coisa: tudo que eu quiser eu tenho. Isso, pastor. Tudo que eu quiser eu posso ter. Não digo isso para me vangloriar, não. Eu digo isso porque Deus, Ele nos honra e nos abençoa. Não porque eu estou comprando Deus, não pela obediência em Deus quis assim nos abençoar e prosperar até o dia que Ele quiser. Então, queridos, seja obediente. Vamos trazer os dízimos, vamos ofertar na casa do Senhor. E depois, só fique observando, porque Deus, querido, Ele vai abençoar a sua vida. Tem abençoar. Só basta nós agradecermos a Ele, porque realmente não tem faltado nada para você. Independente das suas práticas, independente das suas atitudes, Deus tem te dado. Basta você dizer: Senhor, está aqui, Senhor, para te dizer que só o Senhor é Deus na minha vida e o Senhor tem prosperado e abençoado a minha vida neste lugar. Amém? Amém. Eu não sou muito de falar de ofertas, dízimos, mas eu senti no coração de trazer essa reflexão para a gente hoje, aqui neste lugar, para nós desatarmos, para nós abrirmos portas, para nós vermos os milagres acontecerem na nossa vida. Eu tenho visto aqui, querida, a prosperidade sendo derramada na vida de muitas pessoas. Esses dias mesmo eu estava pensando, alguns que entravam aqui, às vezes desempregados, aqui sem condições financeiras, e eu tenho visto quanto Deus tem prosperado, aberto portas. Semana vez a irmã Simone, depois ela vai contar esse testemunho melhor, me contou um testemunho, como a porta dela, da vida dela está se abrindo. Chegou aqui, de uma forma difícil, nós estamos acompanhando, ela não esconde para ninguém, difícil, marido desempregado, ela sem condição, e hoje o marido está empregado, e ela recebeu agora uma bênção, uma pensão que estava agarrada há muitos anos, aí abriu-se as portas. Então, querido, eu tenho visto isso. Eu não posso deixar de chamar a tua atenção para isso. O nosso Deus é um Deus dono do ouro, da prata, um Deus que opera milagre em nossa vida. Basta nós nos colocarmos na posição e receber as bênçãos de Deus. Coloque-se de pé neste lugar e vamos orar e vamos agradecer a Deus, e você vai trazer os seus dízimos. Pegue a sua oferta, vamos levantar aos céus e vamos agradecer a Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que continue abençoando, continue prosperando, continue abrindo portas para a nossa vida, neste lugar, continue abençoando a sua vida. Questão de obediência. Eu lembro que quando nós iniciamos aqui, queridos, praticamente eu estava bancando aqui aluguel, algumas coisas que nós compramos. E eu fui tentado assim pelo inimigo a parar de dar o meu dízimo ao meu apóstolo.